5 minutos. Foi o tempo que levei para decidir abandonar o homem que jurei amar na saúde e na doença. 5 anos foi o tempo que dediquei a ele, dia após dia, noite após noite, apenas para ouvir que eu era uma inútil. Meu nome é Bruna, tenho 37 anos e esta é a história de como recuperei minha dignidade depois de me perder completamente no papel de cuidadora. Olhando para trás agora, percebo que os sinais sempre estiveram lá. O jeito como Augusto revirava os olhos quando eu demorava um pouco mais para ajustá-lo na cama. Os suspiros impacientes enquanto eu tentava dar o banho da forma menos dolorosa possível para ele. As reclamações constantes sobre a comida, mesmo quando eu passava horas preparando seus pratos favoritos. Mas sempre justifiquei. É a frustração dele falando, não é pessoal. Que grande mentira eu contava para mim mesma. Antes do acidente, eu era enfermeira no Hospital Santa Clara, respeitada pelos colegas, confiante no meu trabalho. Tinha planos de fazer uma especialização em enfermagem oncológica. Sonhava em viajar com Augusto para Portugal, conhecer a terra dos meus avós. Tínhamos um casamento que muitos invejavam, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando aquele andaime desabou na obra que ele supervisionava, tudo mudou em questões de segundos. A ligação que recebi naquela tarde de terça-feira ainda ecoa na minha mente. Senhora Bruna, seu marido sofreu um acidente grave. Precisa vir imediatamente. Lembro-me de dirigir até o hospital como uma louca, as mãos tremendo no volante, rezando para todas as divindades que conhecia. O diagnóstico foi devastador. Lesão medular completa entre C4 e C5. Em português, claro. Tetraplegia, paralisia do pescoço para baixo, dependência total para realizar qualquer atividade. Quando o médico terminou de explicar, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Mas olhei para Augusto, deitado naquela cama de UTI, conectado a tantos tubos e máquinas, e fiz uma promessa silenciosa. Vou estar ao seu lado em cada passo dessa jornada. Pedi demissão do hospital na semana seguinte. Nosso apartamento no bairro Jardins, em Goiânia, passou por uma reforma completa para acomodar uma cama hospitalar, cadeira de rodas motorizada, equipamentos de fisioterapia. Nossas economias foram rapidamente consumidas, mesmo com a ajuda do plano de saúde. Aprendi a ser enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, tudo em um só corpo. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Augusto chorava todas as noites e eu chorava junto, sempre no banheiro, com o chuveiro ligado para que ele não me ouvisse. Tínhamos que reaprender a viver, os dois. Trocava fraldas do homem que antes me carregava no colo. Dava banho no corpo que antes me abraçava com força. Era uma inversão cruel da vida, mas pensei que nosso amor seria forte o suficiente para suportar aquela provação. No segundo ano, as coisas começaram a mudar. O luto inicial de Augusto deu lugar a uma amargura constante. Os agradecimentos pelos meus cuidados tornaram-se cada vez mais raros. Os "eu te amo" desapareceram completamente. Minha amiga Luísa começou a notar as olheiras permanentes sob meus olhos, a perda de peso, o jeito como eu me encolhia ao falar. "Bruna, você precisa de ajuda também", dizia ela em nossos encontros quinzenais no Café Amanhecer. Mas eu sempre desconversava. Aos poucos, fui me anulando. A Bruna que existia antes foi sendo gradualmente substituída por uma casca vazia, uma máquina de cuidados que funcionava no automático. Meu irmão Tadeu, nas raras visitas que fazia de Florianópolis, me olhava com preocupação crescente. "Você não pode continuar assim", me disse em sua última visita. Ignorei como sempre fazia quando alguém questionava minha dedicação exclusiva a Augusto. Foi quando comecei a consultar secretamente a doutora Cecília Monteiro. Não contei para ninguém, nem mesmo para Luísa. Nas sessões semanais, comecei a perceber o quanto estava adoecendo junto com meu marido. Não fisicamente, mas minha alma estava tão paralisada quanto o corpo dele. Era uma terça-feira comum quando recebi a ligação que mudou minha vida. Lembro-me exatamente do que estava fazendo. Organizando os prontuários no posto de enfermagem do 3º andar do Hospital Santa Clara. Meu celular vibrou no bolso do jaleco branco e, ao ver o número desconhecido, tive aquela sensação estranha no estômago, como se meu corpo já soubesse que algo terrível havia acontecido. "Senhora Bruna Moraes?"
A voz do outro lado era grave, formal. Sou o engenheiro Maurício, da construtora Horizonte. Houve um acidente na obra que seu marido supervisiona. Meu coração parou por um segundo. Acidente? Que tipo de acidente? O Augusto está bem? As palavras saíram atropeladas da minha boca, enquanto minhas colegas de trabalho já percebiam que algo estava errado. Senhora, é melhor a senhora vir para o Hospital Metropolitano. O andaime do 12º andar desabou e seu marido estava fazendo uma inspeção. A voz continuou falando, mas meus ouvidos começaram a zumbir. Só consegui processar fragmentos. Queda, grave, emergência, cirurgia. Não me lembro de como cheguei ao estacionamento. Minha supervisora, Dona Marta, pegou as chaves da minha mão trêmula e disse que me levaria. No carro, eu repetia como um mantra: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas uma parte de mim já sabia que nada ficaria bem. Nunca mais. Quando chegamos ao pronto-socorro, a cena parecia saída de um pesadelo. Médicos correndo, enfermeiros empurrando macas, o cheiro característico de hospital agora me causando náusea. Um colega da construtora, pálido e com a camisa suja de terra e sangue, me viu e veio em minha direção. Bruna, ele está na sala de trauma. Os médicos estão com ele agora. Sua voz tremia. Foi tudo muito rápido. O andaime simplesmente cedeu. Esperei por 5 horas na sala de espera, cada minuto parecendo uma eternidade. Quando finalmente o neurocirurgião apareceu, seu rosto cansado e a maneira como evitava meu olhar já me disseram tudo. Senhora Moraes, conseguimos estabilizar seu marido, mas a lesão na medula espinhal é severa, entre C4 e C5. Ele falava com aquela voz ensaiada, a mesma que eu usava com familiares de pacientes quando as notícias eram devastadoras. Isso significa... Eu sei o que significa, doutor. Interrompi, minha voz surpreendentemente firme. Sou enfermeira. Tetraplegia. Paralisia do pescoço para baixo. Dependência total para o resto da vida. Augusto, meu marido forte, independente e dinâmico, o homem que escalava montanhas nos fins de semana e corria meia maratona anualmente, nunca mais moveria um dedo sequer. Os primeiros dias na UTI foram um borrão de máquinas apitando, médicos entrando e saindo, formulários para assinar, decisões impossíveis para tomar. Augusto estava entubado, inconsciente, e eu agradecia por isso. Como eu diria a ele que sua vida como a conhecíamos tinha acabado. Quando finalmente ficamos a sós, ele já consciente após a extubação, olhei nos olhos do homem que amava mais que tudo e vi um estranho. O olhar vazio, perdido no teto branco da UTI, era de alguém que já não estava realmente ali. Eu não consigo sentir nada, Bruna. Sua voz era um sussurro rouco, abaixo do pescoço. Nada. Engoli o nó na garganta e segurei sua mão, que ele não podia sentir. Eu sei, meu amor, mas estamos juntos nisso. Vamos enfrentar um dia de cada vez. Naquela noite, no estacionamento do hospital, tive meu primeiro colapso. Gritei dentro do carro até minha voz falhar. Bati no volante até minhas mãos doerem. E então, exausta, tomei a decisão que mudaria tudo. Pediria demissão do hospital e me dedicaria integralmente a cuidar de Augusto. Meus colegas tentaram me dissuadir. Bruna, você não precisa fazer isso. Existem cuidadores profissionais, casas de apoio. Mas eu estava determinada. Na saúde e na doença. Havia prometido 5 anos antes, diante do altar da igreja Nossa Senhora da Consolação. E cumpriria minha promessa. Os 2 meses que Augusto passou internado foram de preparação intensa. Nosso apartamento precisava ser completamente adaptado. Vendi meu carro para comprar uma cama hospitalar. O pai de Augusto, Cláudio, ajudou financeiramente com a reforma do banheiro e a instalação de rampas. Fiz cursos intensivos sobre cuidados com pacientes tetraplégicos, aprendi sobre cateterismo, prevenção de escaras, alimentação por sonda, habilidades que eu conhecia na teoria como enfermeira, mas que agora precisaria executar sozinha, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O dia em que finalmente levamos Augusto para casa foi agridoce. Por um lado, era um alívio sair do ambiente hospitalar. Por outro, a realidade da nossa nova vida nos atingiu com força total.
Nosso apartamento no bairro Jardins, antes aconchegante e cheio de vida, agora parecia um mini hospital. O quarto de hóspedes havia se transformado em depósito de suprimentos médicos. A sala de estar estava dominada pela cama hospitalar e equipamentos de fisioterapia. O cheiro de desinfetante substituiu o aroma de café fresco que antes caracterizava nossas manhãs. As primeiras semanas foram um teste de resistência física e emocional. Augusto precisava ser virado na cama a cada 2 horas, mesmo durante a noite, para evitar escaras. A alimentação era um processo demorado e frustrante para nós dois. O banho, que antes levava minutos, agora tomava quase 2 horas do nosso dia. Mas o mais difícil era a adaptação psicológica. Augusto alternava entre períodos de depressão profunda e surtos de raiva. Eu preferia ter morrido naquela queda, dizia ele nas noites ruins, quando os espasmos musculares não o deixavam dormir. Que tipo de vida é essa, Bruna? Eu sou um peso morto. Eu engolia o choro e respondia com firmeza. É uma vida diferente, mas ainda é vida. E enquanto houver vida, há esperança. Palavras vazias, talvez, mas era tudo o que eu tinha para oferecer naqueles momentos. Os meses se arrastavam. As estações mudavam lá fora, mas dentro do nosso apartamento, o tempo parecia congelado em um eterno dia de cuidados, medicações e fisioterapia. Minha rotina era meticulosamente cronometrada. 6 da manhã, trocar as fraldas e fazer a higiene matinal. 7, medicação e café da manhã. 9 horas, exercícios passivos de fisioterapia. 11 horas, banho. E 13, almoço. E assim por diante. Até a última medicação às 23 horas, quando eu finalmente poderia descansar por algumas horas, até o próximo reposicionamento na cama. Meus próprios cuidados foram sendo gradualmente negligenciados. Meu cabelo, antes sempre arrumado, agora vivia preso em um coque mal feito. Minhas roupas se resumiam a pijamas e moletons confortáveis para facilitar os movimentos durante os cuidados. Minha pele, antes viçosa, agora estava pálida pela falta de sol. Eu era a sombra da mulher que fui um dia. No final do primeiro ano, percebemos que precisávamos de ajuda profissional, não apenas física, mas emocional. Foi quando Márcia Nogueira, fisioterapeuta especializada em lesões medulares, entrou em nossas vidas. Ela vinha 3 vezes por semana ao nosso apartamento e trazia não apenas seus conhecimentos técnicos, mas também uma energia renovadora que nos fazia bem. Bruna, você também precisa se cuidar, dizia ela, enquanto me ensinava exercícios mais avançados para Augusto. Cuidador que adoece não cuida de ninguém. Seguindo seu conselho, comecei a reservar 1 hora por dia para mim mesma, geralmente quando Augusto tirava sua soneca da tarde. Às vezes eu apenas caminhava pela Praça das Flores, sentindo o sol no rosto. Outras vezes, visitava a pequena biblioteca do bairro e me perdia em algum romance leve, uma fuga temporária da realidade. Foi também Márcia quem nos incentivou a participar de um grupo de apoio no Centro de Reabilitação Recomeço. Ali, conhecemos outros casais vivendo situações semelhantes à nossa. Ver pessoas em diferentes estágios da jornada pós-lesão medular nos deu perspectiva e, mais importante, quebrou nosso isolamento. No grupo, conheci Teresa e Carlos. Ele tetraplégico há 10 anos devido a um mergulho em águas rasas. A forma como eles haviam reconstruído sua vida juntos, adaptando-se às limitações sem perder a alegria, me deu esperança. O segredo é não deixar que a deficiência se torne a identidade principal de vocês, compartilhou Teresa comigo durante um café. Carlos é um professor, um jogador de xadrez, um pai, um marido e também é tetraplégico, nessa ordem. Inspirada, tentei trazer mais da antiga personalidade de Augusto de volta à nossa rotina. Comprei audiolivros de suspense, seu gênero favorito. Convidei seus antigos colegas de trabalho para assistirem jogos de futebol em casa. Tentei reintroduzir nossos antigos rituais, como a taça de vinho tinto nas sextas-feiras à noite. Algumas iniciativas funcionaram melhor que outras. Rogério, que havia sido seu melhor amigo e parceiro de corridas, apareceu uma vez claramente desconfortável e nunca mais voltou. Isso quebrou algo dentro de Augusto. Viu? As pessoas não sabem lidar com aleijados.
disse ele amargamente depois. Por outro lado, seu pai, Cláudio, surpreendeu-nos positivamente. Apesar de sua idade e da relação tradicionalmente distante que tinha com o filho, passou a visitar regularmente, trazendo recortes de jornal sobre avanços em tratamentos para lesões medulares e sempre com alguma história engraçada para contar. No segundo ano, estabelecemos uma nova normalidade. Augusto começou a usar um computador adaptado, controlado por comandos de voz, o que lhe deu alguma independência. Passou a acompanhar projetos da construtora remotamente, oferecendo consultoria. Não era o mesmo que estar no campo, supervisionando obras, mas era algo. Eu, por minha vez, consegui negociar algumas horas de trabalho remoto como consultora de enfermagem para meu antigo hospital. Era pouco, mas me mantinha conectada à minha profissão e trazia um complemento bem-vindo à nossa renda, cada vez mais comprometida com medicamentos e equipamentos não cobertos pelo plano de saúde. Parecia que estávamos nos adaptando, encontrando um novo equilíbrio dentro das nossas limitações. Eu realmente acreditava que aquela fase difícil tinha nos aproximado, fortalecido nosso amor, como eu estava enganada. Foi por volta desse período que as primeiras mudanças sutis no comportamento de Augusto começaram a me incomodar. Comentários ácidos sobre a forma como eu executava os cuidados, críticas ao tempero da comida, reclamações sobre o posicionamento do travesseiro, a temperatura do banho, a demora na troca de fraldas. No início, justifiquei tudo. Era natural que ele estivesse frustrado, irritado com sua condição. Eu seria sua válvula de escape e estava tudo bem. Parte do pacote na saúde e na doença, certo? Mas aos poucos, esses comentários se tornaram mais frequentes, mais mordazes. Não eram mais desabafos ocasionais de frustração, mas sim um padrão consistente de desrespeito. Lembro-me claramente do dia em que percebi que algo fundamental havia mudado entre nós. Era aniversário de Augusto e eu havia preparado uma pequena celebração surpresa. Convidei seus pais, meu irmão Tadeu, que veio especialmente de Florianópolis, e alguns poucos amigos que mantiveram contato. Passei a manhã inteira cozinhando sua feijoada favorita, equilibrando os cuidados rotineiros com os preparativos da festa. Quando todos chegaram e cantamos parabéns, a expressão no rosto de Augusto não era de gratidão ou alegria, mas de irritação mal disfarçada. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, ele explodiu. Que ideia estúpida, Bruna! Me expor assim como um animal de zoológico para todos olharem com pena. É isso que você queria? Que todos vissem o quão patético eu me tornei? Suas palavras me atingiram como um tapa. Tudo que eu havia feito, cada pequeno gesto, cada sacrifício, não significava nada para ele. Naquela noite, chorei silenciosamente no banheiro com o chuveiro ligado para abafar o som, como havia me acostumado a fazer. Foi quando comecei a perceber que o homem por quem havia sacrificado tudo estava desaparecendo, sendo substituído por alguém que eu mal reconhecia. O acidente não havia apenas paralisado seu corpo, havia envenenado sua alma. Mesmo assim, continuei. O que mais poderia fazer? Havia prometido estar ao seu lado e cumpriria essa promessa, mas algo dentro de mim começou a murchar lentamente, como uma flor sem água. Com o tempo, Augusto mudou. O homem carinhoso que conheci deu lugar a alguém amargo, que descontava em mim toda a sua frustração. No início do 3º ano de cuidados, percebi que estava vivendo com um estranho que apenas se parecia com meu marido. As manhãs tornaram-se particularmente difíceis. Augusto acordava frequentemente de mau humor após noites mal dormidas, incomodado pelos espasmos musculares que o plano de saúde insistia não serem graves o suficiente para cobrir medicações mais fortes. Enquanto eu o ajudava com a higiene matinal, qualquer movimento mais brusco, qualquer toque menos delicado, era motivo para uma explosão. Você não sabe posicionar direito o travesseiro, reclamava ele, os olhos faiscando de raiva. Depois de tanto tempo, ainda não aprendeu. Sua voz, antes melodiosa quando cantávamos juntos no carro, agora tinha um tom cortante que me feria mais que qualquer lâmina. Tentei conversar sobre isso algumas vezes. Augusto, entendo sua frustração, mas preciso que me trate com respeito. Estou fazendo o melhor que posso.
Ele então mudava de tática, usando o que eu mais temia: a culpa. Claro, agora eu sou o vilão, o ingrato que não valoriza os sacrifícios da Santa Esposa. O sarcasmo escorria de cada palavra. Como se você não me lembrasse disso todos os dias com seus suspiros e olhares de pena. Era injusto e doloroso. Eu nunca havia jogado meus sacrifícios em sua cara. Pelo contrário, esforçava-me para tratá-lo com a mesma dignidade e carinho de antes. Mas aos poucos, a mentira repetida tantas vezes começou a parecer verdade. Comecei a me questionar se não estava inconscientemente fazendo-o se sentir um fardo. As refeições se transformaram em outro campo de batalha. Cozinhar nunca foi meu forte, mas após o acidente, aprendi a preparar pratos saudáveis e saborosos, adequados às necessidades nutricionais de Augusto. Comprei livros de culinária, assisti a vídeos online, experimentei receitas nos raros momentos livres. Por que essa comida está tão ruim? Tornou-se seu comentário padrão, muitas vezes após apenas uma garfada. Esse arroz está cru, esse frango está seco, esse molho está insosso. Em um dia particularmente difícil, depois de ouvir que a sopa que havia preparado estava intragável, simplesmente saí da sala sem dizer uma palavra. Fui até a cozinha, abri a geladeira e fiquei olhando para o vazio, tentando controlar a respiração e as lágrimas que teimavam em cair. Pensei em todas as outras coisas que poderia estar fazendo naquele momento se não estivesse ali, trabalhando no hospital, estudando para a especialização que sempre sonhei fazer, talvez até tendo um filho, algo que Augusto e eu planejávamos antes do acidente. Quando voltei à sala, ele estava chorando. Foi um dos raros momentos de vulnerabilidade genuína que ainda compartilhávamos. "Me desculpe, Bruna", disse ele, a voz embargada. "Eu não mereço você. Não mereço nada disso. Às vezes penso que seria melhor para todos se eu simplesmente..." "Não diga isso", interrompi, ajoelhando-me ao lado da cadeira de rodas e segurando sua mão que não podia me sentir. "Nunca diga isso." Aquela noite foi como um breve intervalo na tempestade que havia se tornado nossa vida. Assistimos a um filme juntos, como nos velhos tempos. Ele até sorriu algumas vezes. Fui dormir acreditando que talvez, apenas talvez, estivéssemos encontrando um caminho de volta um para o outro. A ilusão durou menos de 24 horas. Na manhã seguinte, o medicamento para controle da bexiga estava atrasado em 15 minutos. Eu havia adormecido depois de passar a madrugada, ajudando-o com os espasmos. E Augusto voltou à sua versão mais cruel. "Esse remédio está atrasado. Você quer que eu tenha uma infecção urinária de novo? É isso? Talvez seja mais fácil para você se eu estiver no hospital, não é?" A insinuação de que eu deliberadamente negligenciaria seus cuidados me feriu profundamente. 5 minutos depois, quando tentei dar o remédio, ele virou o rosto, recusando-se a tomar. "Agora não adianta mais. O estrago já está feito." Aquela manhã foi um ponto de virada. Algo dentro de mim endureceu. Continuei prestando os cuidados físicos com a mesma dedicação de sempre, mas comecei a construir um muro emocional para me proteger. Suas palavras cruéis ainda me machucavam, mas eu não deixava mais transparecer. Aprendi a sorrir e a sentir, a fingir que não ouvia os insultos velados, as críticas constantes. Foi nessa época que comecei a ter encontros regulares com Luísa no Café Amanhecer. A amizade que mantínhamos desde a faculdade de enfermagem tornou-se meu salva-vidas, a única conexão com o mundo exterior que ainda parecia real. Luísa percebia meu esgotamento. "Bruna, você está sumindo", dizia ela, segurando minhas mãos sobre a mesa enquanto tomávamos café. "Olhe para você. Emagreceu tanto que suas roupas parecem emprestadas. Seus olhos não têm mais aquele brilho. Você precisa pensar em si mesma também." Mas eu sempre minimizava. "Ele está sofrendo mais que eu, Lu. Imagina como deve ser, preso naquele corpo dependendo de outra pessoa para tudo. Isso não justifica ele te tratar como uma empregada, Bruna. Você é a esposa dele, não escrava. E você também está sofrendo." Luísa era a única que ousava dizer em voz alta o que eu mesma pensava nos momentos mais sombrios. Durante uma dessas conversas, ela mencionou a doutora Cecília Monteiro, uma psiquiatra que atendia no outro lado da cidade. "Você precisa falar com alguém profissional, Bru."
Alguém que possa te ajudar a estabelecer limites, a cuidar da sua própria saúde mental. Relutei no início. A ideia de gastar dinheiro, já tão escasso, com terapia para mim, parecia egoísta quando Augusto precisava de tantos medicamentos e equipamentos. Além disso, como explicaria minhas ausências semanais? Augusto já desconfiava quando eu demorava mais que o normal na farmácia ou no supermercado. Mas o incidente da Antônia Lima me fez mudar de ideia. Nossa vizinha intrometida, uma senhora de 67 anos que vivia no apartamento ao lado, tinha o péssimo hábito de perguntar sobre Augusto no saguão do prédio, sempre em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "E como está seu marido, querida?" "Ainda. Você sabe." Ela fazia um gesto vago com as mãos, como se a paraplegia fosse algo indecente demais para ser nomeado. "Deve ser tão difícil para você, tão jovem, presa a um homem nessa condição." Geralmente eu respondia educadamente e seguia meu caminho. Mas naquele dia específico, após uma manhã particularmente difícil com Augusto, algo em mim explodiu. "Meu marido está ótimo, dona Antônia. E sabe o que é mais difícil? Não é cuidar dele, é lidar com a curiosidade mórbida de pessoas como a senhora, que fingem preocupação quando na verdade só querem fofoca fresca para o chá das 5. O rosto de Antônia empalideceu e ela recuou como se tivesse levado um tapa. Percebi que havia perdido o controle, algo que nunca acontecia comigo. Sempre fui a paciente, a compreensiva, a que mantinha a calma, mesmo nas piores situações. Aquela explosão foi um sinal de alerta que não pude ignorar. Na semana seguinte, marquei minha primeira consulta com a doutora Cecília Monteiro, em um horário que coincidiria com a sessão de fisioterapia de Augusto no centro de reabilitação. Disse a ele que aproveitaria para fazer compras no shopping próximo ao centro, uma desculpa que ele não questionou. O consultório da doutora Cecília ficava em um bairro afastado, onde eu tinha certeza que não encontraria ninguém conhecido. Era um ambiente acolhedor, com paredes em tons suaves de azul e plantas que traziam vida ao espaço. A própria Cecília, uma mulher de 52 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, emanava uma calma que fez minhas defesas baixarem instantaneamente. "O que te traz aqui, Bruna?" foi sua primeira pergunta depois das apresentações iniciais. "Eu não sei bem por onde começar", respondi, subitamente consciente de quanto tempo havia passado desde que alguém me perguntara sobre mim, sobre meus sentimentos. "Que tal pelo começo? Ou pelo momento em que você percebeu que precisava de ajuda?" E assim comecei a despejar tudo. O acidente, os primeiros meses de adaptação, a transformação gradual de Augusto, o abuso psicológico que eu relutava em chamar pelo nome, o isolamento crescente, a sensação de estar desaparecendo um pouco a cada dia. Às vezes, confessei, a voz quase um sussurro. Tenho pensamentos que me assustam. Penso em como seria fácil acabar com tudo. Uma dose extra de seus medicamentos para dor, talvez. Ou simplesmente ir embora uma manhã e nunca mais voltar. A doutora Cecília não demonstrou choque ou julgamento. Apenas assentiu compreensivamente. "O que te impede de fazer isso, Bruna?" A pergunta me pegou de surpresa. Esperava que ela me dissesse que tais pensamentos eram normais sob estresse extremo, mas que eu nunca deveria considerá-los seriamente. Em vez disso, ela estava me convidando a examinar minhas próprias amarras. "Eu prometi", respondi finalmente, "na saúde e na doença. Que tipo de pessoa eu seria se abandonasse alguém completamente dependente de mim? E que tipo de pessoa você será se continuar nessa situação até seu próprio colapso?" Sua voz era suave, mas as palavras tinham o peso da verdade. "Você não pode ajudar ninguém se estiver destruída por dentro, Bruna." Aquela primeira sessão abriu uma porta que eu mantinha trancada havia muito tempo. Nas semanas seguintes, comecei a reconhecer padrões de abuso que havia normalizado, a identificar como minha autoestima havia sido sistematicamente corroída e, principalmente, a entender que cuidar de mim não era egoísmo, era necessidade. Uma das sugestões da doutora Cecília foi contratar ajuda profissional, mesmo que apenas algumas horas por semana, para que eu pudesse ter momentos de respiro. "Não é um luxo, Bruna. É uma necessidade médica.
tanto para você quanto para a qualidade dos cuidados que presta. Foi assim que Sérgio Pacheco entrou em nossas vidas. Enfermeiro experiente de 35 anos, especializado em pacientes com lesões medulares, ele vinha inicialmente apenas 2 vezes por semana, por 3 horas. Tempo que eu usava para ir às sessões com a doutora Cecília e depois caminhar um pouco na Praça das Flores ou simplesmente sentar em um café e ler um livro. Pequenos prazeres que haviam se tornado luxos raros. Augusto odiou a ideia desde o princípio. Não quero um estranho me tocando, me vendo nesse estado. A resistência dele era compreensível. Perder ainda mais autonomia sobre quem prestava seus cuidados mais íntimos era difícil. Mas desta vez, não cedi. Não é negociável, Augusto. Preciso dessas horas para mim, ou não conseguirei continuar te cuidando adequadamente. Foi a primeira vez em anos que estabeleci um limite claro, e a sensação foi ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Sérgio, com seu profissionalismo e bom humor, acabou conquistando um respeito relutante de Augusto. Não se tornaram amigos. Augusto fazia questão de manter uma distância emocional de todos os profissionais envolvidos em seus cuidados. Mas a hostilidade inicial diminuiu para uma aceitação resignada. Para mim, Sérgio tornou-se inadvertidamente um confidente. Nos breves momentos de transição, quando eu chegava para assumir os cuidados e ele estava de saída, trocávamos algumas palavras na cozinha. Foi durante uma dessas conversas que ele me alertou sobre algo que eu já suspeitava. Bruna, sei que não é meu lugar dizer isso, mas como profissional de saúde preciso te alertar. O que está acontecendo aqui não é saudável. A forma como ele fala com você não é normal, mesmo considerando a situação difícil. Assenti, sentindo uma mistura de validação e vergonha. Eu sei, estou trabalhando nisso na terapia. Fico feliz em ouvir isso. E saiba que, se precisar aumentar minhas horas aqui, estou disponível. Seu olhar transmitia uma compreensão que ia além das palavras. Ele havia visto situações semelhantes antes, talvez até piores. Aos poucos, comecei a perceber que não era a única sofrendo com o comportamento de Augusto. Márcia, a fisioterapeuta, começou a encurtar suas sessões e se tornou mais reservada. Os poucos amigos que ainda nos visitavam espaçaram ainda mais suas visitas. Até mesmo seu pai, Cláudio, que sempre mantivera uma presença constante, passou a ligar antes de vir, como se precisasse se preparar psicologicamente para os encontros. O isolamento crescente só piorava a situação. Com menos contatos externos, Augusto focava toda a sua amargura em mim. Eu havia me tornado seu único alvo, sua válvula de escape. O único ser humano que, por dever e promessa, não podia simplesmente virar as costas e ir embora. No 4º ano de cuidados, já não éramos mais um casal, no sentido tradicional da palavra. Éramos cuidadora e paciente, vivendo sob o mesmo teto, dividindo um passado que parecia cada vez mais distante. Os momentos de carinho tornaram-se raros. As conversas limitavam-se a questões práticas do dia a dia. O amor que um dia nos uniu havia sido corroído pela amargura dele e pelo ressentimento silencioso que, apesar de todos os meus esforços, crescia dentro de mim. Foi nesse período que comecei a ter sonhos recorrentes, onde eu simplesmente caminhava para fora do apartamento e nunca mais voltava. Acordava desses sonhos sentindo-me simultaneamente culpada e aliviada. Uma combinação perturbadora que compartilhava apenas com a doutora Cecília. Esses sonhos são seu subconsciente processando possibilidades, explicava ela. Não são planos de ação, nem indicam que você é uma pessoa má. São válvulas de escape psicológicas tão necessárias quanto o sono ou a comida. Mas a culpa persistia, alimentada pela educação católica que recebi e pelos olhares de admiração que ainda recebia de estranhos quando descobriam minha situação. Você é tão forte, diziam, tão dedicada. Um exemplo de amor verdadeiro. Cada elogio era como uma pequena facada, pois internamente eu me sentia fraca, exausta e, nos dias piores, incapaz de sentir qualquer coisa que se assemelhasse ao amor. Na véspera de completarmos 5 anos do acidente, tive uma conversa sincera com meu irmão Tadeu, que havia vindo de Florianópolis para uma visita rara.
Bruna, vou ser direto porque te amo demais para ficar em silêncio, disse ele enquanto caminhávamos pela Praça das Flores, aproveitando as horas em que Sérgio cuidava de Augusto. Você está se matando por alguém que não te valoriza mais. Isso não é amor, é autodestruição. Não é tão simples, Tadeu. Não posso simplesmente abandoná-lo. Não estou sugerindo abandono. Estou sugerindo alternativas. Existem instituições especializadas, cuidadores em tempo integral. Você pode continuar presente na vida dele sem sacrificar a sua própria. Sacudi a cabeça, resistente à ideia. Você não entende. Ele não tem mais ninguém. E você, Bruna? Quem você tem? A pergunta pairou no ar entre nós, sem resposta. Na manhã seguinte, Tadeu voltou para Florianópolis, mas suas palavras permaneceram comigo, ecoando em minha mente nos dias que se seguiram. Quem eu tinha? O que havia sobrado da Bruna que fui um dia? Eu não me reconhecia mais no espelho. A mulher que me encarava tinha olheiras profundas, cabelos sem vida e, principalmente, olhos vazios, sem o brilho que antes todos comentavam. Foi com essas reflexões pesadas que entrei em nosso 5º ano de vida após acidente. Eu não sabia então, mas seria o último. Não porque Augusto partiria, nem porque encontraríamos uma cura milagrosa, mas porque algo dentro de mim estava prestes a quebrar definitivamente. Naquela quarta-feira, voltei mais cedo da farmácia São Rafael. O dia estava particularmente bonito. Um daqueles raros momentos em que o céu de Goiânia parecia mais azul, mais vivo. Havia saído para comprar os medicamentos mensais de Augusto, uma lista que conhecia de cor e que consumia quase metade da indenização que recebíamos mensalmente da construtora. O Sr. Joaquim, farmacêutico que já nos conhecia bem, havia separado tudo com antecedência. Fiz um desconto especial hoje, Dona Bruna, disse ele, com aquele olhar de compaixão que eu tanto odiava e ao mesmo tempo dependia. E coloquei umas amostras grátis de pomada para as caras que chegaram ontem. Agradeci com o melhor sorriso que consegui produzir. Aquele sorriso automático que havia desenvolvido ao longo dos anos, que não alcançava meus olhos, mas servia para manter as aparências. Na volta, decidi passar na confeitaria e comprar um doce para Augusto. Era um pequeno ritual que mantinha, uma tentativa de trazer alguma normalidade, alguma doçura, literal e figurativa, para nossa rotina cinzenta. Escolhi um pedaço de torta de limão, seu favorito antes do acidente. Nos últimos tempos, ele raramente demonstrava entusiasmo por qualquer coisa, mas algo dentro de mim insistia nesses pequenos gestos. Talvez fosse mais para mim do que para ele. Um lembrete de que ainda havia humanidade em nossa relação, de que não éramos apenas paciente e cuidadora. Cheguei ao prédio e cumprimentei seu Sebastião, o porteiro que sempre guardava as entregas de medicamentos quando eu não estava. Dia bonito hoje, não é, Dona Bruna? Comentou ele, segurando a porta do elevador para mim. Muito bonito, concordei, e por um breve momento me permiti imaginar como seria passar a tarde na Praça das Flores, sentindo o sol no rosto, sem horários para medicamentos, sem a pressão constante da responsabilidade. Ao chegar ao nosso andar, tirei as chaves da bolsa e me aproximei da porta. Foi quando ouvi a voz de Augusto vindo de dentro do apartamento. Ele estava falando ao telefone, algo incomum, já que suas conversas se limitavam a breves contatos com seu pai, ou com antigos colegas de trabalho que ainda mantinham contato por obrigação social. Não era minha intenção ouvir. Nunca fui o tipo de pessoa que bisbilhota conversas alheias. Mas algo no tom de voz dele me fez hesitar, a chave suspensa a centímetros da fechadura. Cansei da Bruna. Ela não faz nada direito. É uma inútil. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Minha mão congelou no ar. As sacolas de remédios escorregaram dos meus dedos repentinamente frouxos e caíram no chão com um baque surdo. A caixa, com a torta de limão, tombou junto, mas não se abriu. Você não faz ideia, Rogério, continuou Augusto, obviamente sem perceber minha presença do outro lado da porta. Ela age como se fosse um grande sacrifício tudo o que faz por mim, como se eu tivesse escolhido ficar assim. Rogério. O nome iluminou-se em minha mente. O ex-amigo inseparável de Augusto, que praticamente desapareceu após o acidente, incapaz de lidar com a nova realidade do amigo.
O mesmo homem que o abandonou quando mais precisava, agora aparentemente era seu confidente. O pior é o olhar dela, cara. Aquele olhar de pena misturado com algo que não consigo identificar. Ressentimento, talvez? Como se ela fosse a vítima nessa história toda. Meu coração acelerou, batendo tão forte que temi que ele pudesse ouvir através da porta. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. 5 anos. 5 anos abdicando de tudo. Minha carreira, meus sonhos, minha juventude, para cuidar daquele homem. Trocando fraldas, dando banho, aplicando medicações, virando-o na cama de 2 em 2 horas para evitar escaras. Suportando seus insultos velados, suas críticas constantes, seu mau humor perpétuo. E para ele, eu era uma inútil. Às vezes penso que seria mais fácil se ela simplesmente fosse embora. A voz de Augusto continuou, cada palavra como uma pequena lâmina perfurando minha pele. Mas quem mais cuidaria de mim? Meu pai é velho demais, e contratar alguém em tempo integral custaria uma fortuna. Então era isso. Eu não era uma esposa, uma companheira, uma parceira de vida. Era uma conveniência econômica. Uma cuidadora gratuita que, apesar de não fazer nada direito, era melhor que nada. A conversa continuou, mas já não conseguia distinguir as palavras. Um zumbido preencheu meus ouvidos, como se meu próprio corpo tentasse me proteger de mais dor. Lentamente, agachei-me e recolhi as sacolas caídas, movimentos mecânicos enquanto minha mente processava o que acabara de ouvir. Respirei fundo várias vezes, tentando recuperar o controle. Não podia entrar no apartamento naquele estado. Augusto perceberia imediatamente que algo estava errado, e eu ainda não sabia como reagir, o que dizer, o que fazer. Desci até o térreo e saí do prédio, ignorando a pergunta confusa de seu Sebastião sobre ter esquecido algo. Caminhei sem rumo pelas ruas do bairro, as sacolas de medicamentos pesando em meus braços, como uma metáfora da carga que carregava há tanto tempo. Acabei na Praça das Flores, sentada em um banco sob uma árvore frondosa. Ali, sozinha entre estranhos que passeavam despreocupados, permiti que as lágrimas finalmente viessem. Não eram lágrimas de tristeza, percebi com certa surpresa. Eram lágrimas de raiva, uma raiva pura e primitiva que nunca havia me permitido sentir antes. Uma senhora idosa sentou-se ao meu lado no banco e ofereceu-me um lenço de papel. "Problemas com o coração, minha jovem?" perguntou ela, com a liberdade que apenas a idade avançada concede. Aceitei o lenço, tentando controlar os soluços. "Algo assim", respondi vagamente. "Sabe o que minha avó sempre dizia?" continuou ela, sem esperar resposta. "Quando o amor acaba, o respeito precisa permanecer. Se nem isso sobra, não há motivo para continuar." Olhei para ela, surpresa com a sabedoria casual. E se houver outros motivos? Compromissos, promessas, responsabilidades? A senhora sorriu, revelando rugas profundas ao redor dos olhos. "Promessas feitas com amor só têm valor enquanto o respeito existe, minha querida. Quando alguém te trata como um objeto, como um serviço, essas promessas já foram quebradas. Não por você, mas pela outra pessoa." Ela se levantou com alguma dificuldade, apoiando-se em uma bengala que eu não havia notado antes. "Cuide-se, menina. Ninguém mais fará isso por você." E afastou-se lentamente, deixando-me com seus pensamentos que pareciam ecoar exatamente o que a doutora Cecília vinha tentando me dizer há meses. Fiquei mais 1 hora na praça, observando crianças brincarem, casais de idosos caminhando de mãos dadas, pessoas normais vivendo vidas normais. Algo que parecia ter se tornado inacessível para mim. Quando finalmente me senti capaz de manter a compostura, voltei para o apartamento. Augusto estava na sala, na cadeira de rodas posicionada em frente à janela, como costumava ficar nas tardes. Virou a cabeça ao ouvir a porta e franziu o senho ao ver as horas no relógio da parede. "Onde estava?" "Já passou da hora do meu medicamento para espasmos", disse ele sem cumprimento, sem pergunta sobre minha demora, apenas a cobrança imediata. Em outro dia, eu teria me desculpado profusamente, corrido para preparar o remédio, me sentindo culpada por cada minuto de atraso. Mas algo havia mudado dentro de mim. Uma comporta havia se rompido e já não podia fingir que não ouvi o que ouvi.
Tive que resolver algumas coisas, respondi, caminhando calmamente até a cozinha para guardar os medicamentos. Minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos, calma, controlada, quase fria. Que coisas poderiam ser mais importantes que meus remédios? Você sabe como fico quando os espasmos começam. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. A antiga Bruna teria cedido nesse momento, absorvido a culpa, se desdobrado em desculpas. Mas aquela Bruna parecia ter ficado para trás, sentada naquele banco da praça. Vou preparar seu remédio agora, disse simplesmente, sem emoção. Enquanto dissolvia o comprimido no copo d'água, notei que minhas mãos, geralmente trêmulas de ansiedade, estavam firmes. Uma calma estranha havia tomado conta de mim. Não a calma da aceitação, mas a calma que precede grandes decisões. Voltei à sala e entreguei o medicamento a Augusto, ajudando-o a beber com o canudo especial que usávamos. Ele me estudou com olhos desconfiados. Você está estranha. O que aconteceu? Nada importante. Menti, mantendo o rosto neutro. Só estou cansada. Você está sempre cansada ultimamente, resmungou ele. Como se fosse a única. Ignorei o comentário e comecei a realizar as tarefas habituais da tarde. Verificar se havia alguma vermelhidão na pele que pudesse indicar o início de escaras. Ajustar a posição da cadeira para aliviar a pressão. Preparar o jantar. Movimentos automáticos que meu corpo conhecia de cor, enquanto minha mente trabalhava em algo completamente diferente. Naquela noite, depois de acomodar Augusto na cama, fui para o pequeno quarto de hóspedes que havia se tornado meu dormitório nos últimos anos. No início, dormíamos juntos, mas os espasmos noturnos dele e a necessidade de me levantar várias vezes para ajudá-lo tornaram mais prático termos camas separadas. Com o tempo, essa separação física apenas refletiu a distância emocional que cresceu entre nós. Sentada na beirada da cama, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e tirei uma caixa de sapatos onde guardava alguns objetos pessoais. Lembranças da vida antes do acidente. Nosso álbum de casamento. Ingressos de shows a que fomos juntos. A pulseira do hospital do dia em que pensamos que estava grávida. Um alarme falso que, na época, nos deixou simultaneamente aliviados e um pouco desapontados. Entre as memórias, encontrei o cartão que Tadeu havia me dado em sua última visita. Se algum dia precisar fugir, minha casa é sua casa. Sem perguntas, sem julgamentos. Na época, guardei o cartão mais para agradá-lo do que por realmente considerar a possibilidade. Agora, olhava para aquele pedaço de papel como se fosse uma tábua de salvação em um oceano tempestuoso. Tirei meu celular do carregador e enviei uma mensagem para Sérgio, o enfermeiro. Precisamos conversar. É possível você vir mais cedo amanhã? É importante. A resposta veio quase imediatamente. Claro, posso estar aí às férias. Está tudo bem? Vai estar, respondi, sentindo uma determinação que não experimentava há anos. Em seguida, liguei para a doutora Cecília. Apesar do horário tardio, ela atendeu no terceiro toque. Bruna, aconteceu alguma coisa? Sim, respondi surpreendentemente calma. Ouvi Augusto falando sobre mim hoje, dizendo que sou inútil, que não faço nada direito. Depois de 5 anos dedicados exclusivamente a ele, houve um breve silêncio do outro lado da linha. E como você se sentiu ao ouvir isso? No início, destruída. Depois, furiosa. Agora sinto uma clareza estranha. Como se finalmente pudesse ver nossa situação sem as lentes da culpa e da obrigação. Essa clareza está te levando a alguma conclusão? Sim, não posso continuar assim. Não apenas pelos insultos de hoje, mas por tudo o que vem acontecendo nos últimos anos. Estou desaparecendo, doutora. E se continuar, logo não sobrará nada de mim. O que você pretende fazer, Bruna? Respirei fundo antes de responder. Ainda não sei exatamente, mas amanhã será diferente. Eu preciso que ele entenda, nem que seja por um dia, o que significa depender completamente de alguém que não te valoriza. Bruna, a voz da doutora Cecília assumiu um tom cauteloso. Quero que você prometa que não fará nada que possa prejudicar Augusto ou a você mesma. Sua raiva é justificada, mas não deixe que ela te leve a ações que você vai se arrepender depois. Não se preocupe, assegurei. Não pretendo machucá-lo. Só quero que ele sinta por algumas horas o que é estar verdadeiramente sozinho
e dependente da bondade de estranhos. O que eu senti hoje quando percebi que, para ele, sou apenas uma conveniência, não uma esposa. Depois de mais alguns minutos de conversa, onde Cecília alternava entre compreensão e preocupação. Desliguei o telefone e comecei a preparar uma pequena mala. Nada muito elaborado. Algumas roupas, documentos essenciais, os poucos objetos pessoais de valor sentimental. Enquanto dobrava uma blusa, percebi que estava sorrindo. Um sorriso estranho, que nem eu mesma reconhecia no reflexo da janela. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, sem os pesadelos recorrentes que me perseguiam há anos. De manhã, acordei antes do despertador e me preparei para o dia com uma calma metódica. Preparei o café da manhã de Augusto, como sempre, ajudei-o com a higiene matinal, o vesti com roupas confortáveis. Ele parecia ter esquecido meu comportamento estranho da tarde anterior e voltou à sua rotina habitual de pequenas queixas e observações críticas. Essa camisa está muito apertada no pescoço, o café está frio. Por que demorou tanto no banheiro? Absorvi tudo com uma serenidade que o deixou ligeiramente desconcertado. Quando Sérgio chegou, precisamente às 6, Augusto já estava na cadeira de rodas, pronto para o que pensava ser sua sessão habitual de fisioterapia no Centro de Reabilitação Recomeço. Vou levar Augusto hoje, disse a Sérgio quando nos encontramos brevemente na cozinha. Precisamos conversar quando eu voltar. Ele assentiu, claramente intrigado, mas não fez perguntas. Em seus olhos vi uma compreensão silenciosa, como se de alguma forma soubesse que aquele dia marcaria uma mudança fundamental em nossas vidas. Coloquei a mala discretamente no porta-malas da van adaptada, antes de ajudar Augusto a entrar no veículo. Ele não notou nada diferente, absorto como sempre em suas próprias preocupações. Não esqueça de pegar meu encaminhamento para o urologista na volta, lembrou ele, enquanto eu ajustava o cinto de segurança em seu peito imóvel. E por favor, tente não se atrasar desta vez. Da última vez ficamos esperando quase 1 hora. Não vou esquecer, respondi suavemente, fechando a porta do passageiro. Ao entrar no lado do motorista, olhei para ele por um momento prolongado. Este homem havia sido meu companheiro, meu parceiro, meu amor. Agora era um estranho amargurado que via em mim apenas uma função, não uma pessoa. Em algum lugar, enterrado sob camadas de ressentimento e dor, talvez ainda existisse o Augusto que conheci e amei, mas já não podia sacrificar mais de minha vida tentando alcançá-lo. Liguei o motor e saí do estacionamento do prédio, acenando para seu Sebastião. Mas em vez de virar à direita em direção ao centro de reabilitação, virei à esquerda. Aonde vamos? Perguntou Augusto, confuso. Você errou o caminho? Não, respondi, mantendo os olhos na estrada. Hoje vamos a um lugar diferente. E dirigi em direção ao Lago Veredas, onde eu sabia que encontraríamos a privacidade que precisava para o que estava prestes a fazer. Não por vingança, mas por libertação. Não para ferir, mas para finalmente me permitir curar. Na manhã seguinte, agi normalmente. Levantei antes do despertador, como havia feito nos últimos 5 anos. Preparei o café da manhã de Augusto, torradas com geleia de amora, suco de laranja recém-espremido e um ovo mexido. Não por ser nosso último café juntos, mas porque era quarta-feira. E essa sempre foi nossa rotina às quartas. A normalidade era meu disfarce. Movia-me pelo apartamento como um fantasma familiar, realizando as mesmas tarefas de sempre. Abri as cortinas para deixar entrar a luz do sol, separei os medicamentos da manhã, ajudei Augusto com sua higiene pessoal, trocando-o, barbeando-o, escovando seus dentes. Cada movimento era uma despedida silenciosa, mas ele não percebia. A água está fria, reclamou durante o banho, como fazia quase todos os dias, independentemente da temperatura. Desculpe, respondi automaticamente, ajustando o chuveirinho, mas pela primeira vez em anos, a palavra não carregava culpa ou submissão. Era apenas uma resposta vazia, um eco de uma Bruna que já não existia. Depois do banho, vestiu com esmero. Escolhi sua camisa azul marinho, a que combinava com seus olhos. Penteei seu cabelo com cuidado. Ele notou a atenção extra e me olhou desconfiado pelo espelho. Alguma ocasião especial que eu esqueci? Não. Sorri levemente.
Só quero que você se sinta bem hoje. Enquanto o ajudava a se posicionar na cadeira de rodas, Augusto falava sobre o programa de fisioterapia, reclamando como sempre que os exercícios não estavam trazendo resultados visíveis. A Márcia está apenas repetindo os mesmos movimentos há meses. Acho que ela já desistiu de mim, só continua vindo pelo dinheiro. Não respondi. Já não tinha energia para contradizê-lo, para lembrá-lo que a fisioterapeuta era dedicada e que qualquer progresso, por menor que fosse, era significativo considerando a gravidade de sua lesão. Em vez disso, apenas assenti e continuei preparando-o para sair. Vamos para a fisioterapia, disse, colocando-o na van adaptada que compramos com parte da indenização. Uma van que consumiu nossas economias, mas que era necessária para transportá-lo com segurança e dignidade. Mas não fomos ao centro de reabilitação Recomeço. Eu tinha outro destino em mente. Dirigia em silêncio pelas ruas de Goiânia, tomando a direção oposta ao centro da cidade. Augusto percebeu a mudança de trajeto quase imediatamente. Aonde estamos indo? Você errou o caminho. Não, respondi calmamente, mantendo os olhos na estrada. Hoje vamos a um lugar diferente. Ele franziu o senho, um misto de confusão e irritação tomando conta de seu rosto. Que lugar? Não temos consulta marcada em nenhum outro lugar hoje. Você vai ver. O resto do trajeto transcorreu em um silêncio tenso. Augusto tentou algumas vezes retomar o assunto, exigindo saber nosso destino, mas meu silêncio e determinação eventualmente o deixaram inquieto demais para insistir. Após cerca de 40 minutos, chegamos ao Lago Veredas. Era um local tranquilo e afastado, popular entre pescadores e famílias nos fins de semana, mas praticamente deserto nas manhãs de quarta-feira. Estacionei próximo à margem, em um ponto sombreado por árvores frondosas, onde a van não seria facilmente visível da estrada principal. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Augusto, genuinamente confuso agora. Não há nada para mim neste lugar. Desliguei o motor e me virei para encará-lo diretamente. Era a hora da verdade. Ouvi o que você falou ontem, disse calmamente. Ao telefone com Rogério. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Não era necessário especificar o que eu havia ouvido. Ele sabia exatamente a quais palavras eu me referia. Bruna, eu não quis dizer aquilo. Foi um momento de frustração, você sabe como fico às vezes. Levantei a mão, interrompendo suas desculpas apressadas. 5 anos, Augusto. 5 anos abdicando da minha vida pela sua. Abandonei minha carreira, meus amigos, meus sonhos. Suportei seu mau humor, suas críticas constantes, seus insultos velados. Nunca reclamei. Nunca joguei nada na sua cara. E para você, sou uma inútil que não faz nada direito. Você não entende. Sua voz assumiu aquele tom defensivo que eu conhecia tão bem. Você não sabe como é estar preso neste corpo, depender de outra pessoa para tudo. Não, eu não sei, concordei. Assim como você não sabe como é ser tratada como uma serviçal por alguém que jurou amar e respeitar. Você não sabe como é ouvir diariamente que nada do que você faz é bom o suficiente, que cada sacrifício é tomado como obrigação. Saí do carro e contornei até a porta do passageiro. Abria e destrancei a cadeira de rodas do sistema de fixação. Com movimentos precisos, resultado de anos de prática, transferi Augusto para fora da van, posicionando sua cadeira de frente para o lago. Era uma vista bonita. O sol da manhã refletia nas águas calmas, criando pequenos diamantes de luz na superfície. Pássaros cantavam nas árvores próximas. Uma leve brisa balançava as folhas. Em outro contexto, seria um local perfeito para um piquenique romântico. Voltei à van e peguei uma bolsa que havia preparado com antecedência. De dentro dela, tirei um telefone celular pré-pago, daqueles simples, com apenas funções básicas. Havia um único número salvo na agenda, o de emergência. Coloquei o telefone no colo de Augusto, posicionando-o de forma que ele pudesse acionar a tecla de chamada com o queixo, se necessário. Em seguida, tirei uma garrafa d'água e um sanduíche que havia preparado naquela manhã. Coloquei-os no suporte lateral da cadeira, ao alcance de seus lábios. "O que você está fazendo?" perguntou ele, a voz agora carregada de apreensão. "Vou te dar algumas horas para sentir como é depender de estranhos.
em vez da inútil que te dedicou metade de uma década, respondi, mantendo o tom calmo. O telefone tem carga completa. Tem um único número salvo. Emergência. Você pode chamá-lo se sentir que precisa. A água e o sanduíche devem ser suficientes por algumas horas. Esta parte do lago é frequentada por pescadores. Alguém passará por aqui eventualmente. O pânico começou a tomar conta de suas feições. Você não pode me deixar aqui. E se eu precisar usar o banheiro? E se tiver um espasmo? Você sabe que não posso ficar sozinho. Exatamente, Augusto. Você não pode ficar sozinho. Mas adivinhe, eu também não posso mais continuar assim. A diferença é que sua condição é física. A minha estava se tornando uma prisão mental, emocional. Você perdeu os movimentos do corpo. Eu estava perdendo minha alma. Ele começou a chorar, algo que raramente fazia na minha presença. Por favor, Bruna, não faça isso. Eu sinto muito. Realmente sinto. Não quis dizer aquelas coisas. Por um breve momento hesitei. O homem diante de mim parecia tão vulnerável, tão assustado. Parte de mim ainda o amava. Ou pelo menos amava quem ele havia sido um dia. Mas outra parte, a que vinha crescendo silenciosamente nos últimos anos, sabia que este momento era necessário. Não apenas para mim, mas para nós dois. Não estou te abandonando permanentemente, Augusto. Não sou esse tipo de pessoa, apesar do que você possa pensar de mim. Estarei de volta em algumas horas. Ou talvez a polícia ou os bombeiros cheguem antes, se você decidir chamá-los. De qualquer forma, você ficará bem. Você enlouqueceu, murmurou ele entre lágrimas de raiva e medo. Isso é abuso. É abandono de incapaz. Você pode ser presa por isso. Talvez, concedi. Mas depois de 5 anos sendo sua prisioneira emocional, algumas horas em uma prisão real parecem um preço pequeno a pagar pela minha liberdade. Com essas palavras, caminhei de volta para a van. Minhas pernas tremiam, meu coração batia acelerado, mas minha mente estava estranhamente clara. Não olhei para trás enquanto dava partida no motor, mas pelo retrovisor vi a imagem de Augusto em sua cadeira, sozinho à beira do lago, diminuindo à medida que eu me afastava. Não fui muito longe. Estacionei a cerca de 1 quilômetro dali, em um ponto elevado de onde podia observar o lago sem ser vista. Não era cruel a ponto de deixá-lo realmente em perigo. Queria apenas que ele sentisse, por algumas horas, a vulnerabilidade e o medo que haviam sido meus companheiros constantes nos últimos anos. Sentada ali, sozinha com meus pensamentos, revivi mentalmente nossa jornada. O namoro apaixonado na faculdade. O casamento simples, mas cheio de esperança na igreja Nossa Senhora da Consolação. Os primeiros anos juntos, construindo sonhos, fazendo planos. E então o acidente, a ruptura violenta de tudo que havíamos planejado. Não era culpa dele ter ficado paraplégico. Não era culpa dele a amargura inicial, o luto pela vida que perdeu. Mas a transformação gradual em alguém cruel, manipulador, que usava sua condição como arma, isso havia sido escolha dele. A cada insulto, a cada crítica desnecessária, a cada vez que me fez sentir inadequada, apesar de meus melhores esforços, ele estava escolhendo o tipo de relacionamento que teríamos. E agora, eu finalmente estava fazendo minha escolha. Depois de aproximadamente 3 horas, vi um barco se aproximando da margem onde Augusto estava. Uma família que aparentemente decidiu aproveitar o dia no lago havia avistado a cadeira de rodas e se aproximado para verificar. Mesmo à distância, pude ver a comoção. O pai saltando do barco para a terra, a mãe no celular, provavelmente chamando ajuda. Era hora de implementar a segunda parte do meu plano. Dirigi de volta para nosso apartamento, onde Sérgio, o enfermeiro, aguardava conforme combinamos. Seu rosto mostrava preocupação genuína quando entrei sozinha. Onde está Augusto? Ele está sendo ajudado neste momento, respondi, colocando as chaves sobre a mesa. Preciso da sua ajuda para algumas coisas, Sérgio. Nos 30 minutos seguintes, expliquei a situação e o que precisava dele. Para minha surpresa, ele não me julgou. Talvez porque tenha testemunhado por meses a dinâmica tóxica entre nós. Ou talvez porque, como profissional de saúde, já tivesse visto situações semelhantes antes. Você tem certeza disso, Bruna? Perguntou ele depois de ouvir meu plano completo. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida.
Juntos organizamos o apartamento. Sérgio concordou em assumir os cuidados de Augusto em tempo integral. Já havia feito isso para outros pacientes antes. Preparei uma carta detalhada, explicando minha decisão e os abusos psicológicos que havia sofrido. Deixei instruções precisas sobre os medicamentos, rotinas e necessidades específicas de Augusto. Coloquei tudo em um envelope junto com os contatos do centro de reabilitação, da fisioterapeuta Márcia, do médico responsável pelo caso e de Cláudio, pai de Augusto. Em seguida, recolhi meus pertences essenciais, roupas, documentos, objetos pessoais de valor sentimental. Não levei nada que tivesse comprado com o dinheiro da indenização. Aquilo pertencia a Augusto. Era resultado de sua dor, não minha para tomar. Quando terminei, o telefone tocou. Era o hospital informando que Augusto havia sido encontrado e estava sendo levado para atendimento. Expliquei calmamente que havia deixado meu marido por algumas horas, que ele não estava em perigo real e que um cuidador profissional já estava aguardando em nossa residência para assumir seus cuidados. A assistente social do hospital, obviamente preocupada, quis mais explicações. Prometi ir pessoalmente conversar com ela assim que Augusto estivesse estabilizado. Algumas horas depois, sentada diante da assistente social e do médico responsável pelo pronto-socorro, expliquei minha situação. Mostrei fotos das anotações que havia feito ao longo dos anos, documentando o abuso psicológico. Apresentei o relatório da doutora Cecília sobre meu estado emocional. Expliquei que não estava abandonando Augusto à própria sorte, havia organizado cuidados profissionais e deixado recursos suficientes para suas necessidades imediatas. Para minha surpresa, encontrei mais compreensão do que julgamento. A assistente social, uma mulher de meia idade com olhos gentis, segurou minha mão por um momento. Muitos cuidadores chegam ao seu limite, senhora Moraes. A diferença é que você reconheceu isso antes que algo realmente trágico acontecesse. Antes de sair do hospital, pedi para ver Augusto uma última vez. Ele estava no leito de observação, o rosto ainda marcado pelo medo e pela exposição ao sol durante as horas no lago. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você voltou, sussurrou. Eu disse que voltaria, respondi, mantendo uma distância segura da cama. Mas não para ficar. Expliquei os arranjos que havia feito. Sérgio como cuidador em tempo integral, os recursos organizados, a casa preparada para seu retorno. Ele ouvia em silêncio, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou finalmente, a voz quebrada. Não estou fazendo isso com você, Augusto. Estou fazendo por mim, porque se continuar como estamos, não sobrará nada de mim e você não precisa de uma casca vazia te cuidando. Precisa de alguém competente, profissional, que não carregue o peso de promessas quebradas e ressentimentos acumulados. Eu posso mudar? Prometeu ele, desesperado. Depois de hoje, depois do que você fez, percebi tantas coisas. O medo que senti sozinho naquele lago me fez entender um pouco do que você deve ter sentido todos esses anos. Fico feliz que tenha sido uma experiência esclarecedora para você, disse sinceramente. Mas minha decisão está tomada. Não por vingança, não por raiva, mas por autopreservação. Antes de sair, deixei um último envelope na mesinha ao lado de sua cama. Aqui está o contato do meu irmão em Florianópolis, onde ficarei inicialmente, e o contato da doutora Cecília, minha terapeuta. Ela indicou um colega que pode te ajudar a processar tudo isso. Quando estiver pronto para uma conversa honesta, sem manipulações, estarei disposta a ouvir. Seus olhos, antes suplicantes, endureceram subitamente. Você vai se arrepender disso, Bruna. Quando a culpa te pegar no meio da noite, quando perceber o que jogou fora, vai implorar para voltar. Sorri tristemente. Ali estava ele novamente, o Augusto manipulador, usando meus próprios sentimentos contra mim. Talvez eu sinta culpa, provavelmente sentirei, mas sei agora que a culpa por cuidar de mim mesma é um preço pequeno comparado à destruição lenta que estava vivendo. E com isso, saí do quarto e de sua vida, pelo menos como sua cuidadora e esposa. Nossa história não terminaria ali, eu sabia. Haveria questões práticas a resolver, o divórcio eventualmente, a divisão de bens.
mas o vínculo emocional tóxico que nos prendia havia sido quebrado naquele momento à beira do Lago Veredas. No dia seguinte, embarquei em um ônibus para Florianópolis. Tadeu me esperava na rodoviária, braços abertos e sem perguntas, exatamente como havia prometido. Ao chegar em sua casa, tomei o banho mais longo da minha vida, como se pudesse lavar 5 anos de dor com água quente e sabonete. Naquela noite, deitada em uma cama estranha em um quarto emprestado, chorei. Não de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. O peso que carregava nos ombros por tanto tempo havia finalmente sido removido. A culpa ainda estava lá, provavelmente sempre estaria. Mas junto dela havia algo novo, algo que havia esquecido: esperança. Durante os meses seguintes, reconstruí minha vida pedaço por pedaço. Retomei contato com antigos colegas do hospital, atualizei meu registro profissional, consegui um emprego de meio período em uma clínica, reintegrando-me gradualmente à profissão que amava. Comecei a frequentar um grupo de apoio para cuidadores e ex-cuidadores de pessoas com deficiência, onde encontrei compreensão e, eventualmente, amizades verdadeiras. Augusto tentou de tudo para me fazer voltar. Primeiro houve as ligações desesperadas, as mensagens implorando perdão. Depois, quando percebeu que não funcionaria, vieram as ameaças legais, a tentativa de me fazer sentir culpada. Por fim, quando tudo falhou, ele usou a indenização que recebeu do acidente para pagar anúncios em jornais pedindo meu perdão publicamente. Um gesto que anos antes teria me comovido, mas que agora eu reconhecia como mais uma tentativa de manipulação. 6 meses depois, voltei a Goiânia para resolver algumas pendências legais. Foi inevitável um encontro com Augusto. Combinamos de nos encontrar em um café neutro, um lugar público, onde ambos nos sentiríamos seguros. Ele estava diferente, mais magro, mais pálido, mas também mais composto. Havia uma dignidade em seu olhar que não existia antes. Soube por conhecidos em comum que ele havia começado terapia, que estava mais envolvido com grupos de apoio para pessoas com lesão medular, que havia voltado a trabalhar remotamente como consultor de engenharia. "Você está bem?", disse ele, não como pergunta, mas como constatação. "Estou", confirmei. "E você?", sobrevivendo, aprendendo, tentando ser uma pessoa melhor, embora tarde demais para nós. Conversamos por quase 2 horas, sem acusações, sem manipulações, apenas 2 pessoas que compartilharam 5 anos intensos e agora seguiam caminhos separados. Quando finalmente chegou a hora de partir, ele segurou minha mão brevemente. "Eu te perdoo por me deixar naquele lago", disse ele solenemente. "E eu te perdoo, Augusto", respondi com sinceridade. "Não por você, mas por mim. Precisava me libertar desse ressentimento para seguir em frente." Quando ele implorou uma segunda chance, dizendo que havíamos passado por tanto juntos que mereceríamos tentar novamente, agora que ambos estávamos mais saudáveis emocionalmente, simplesmente balancei a cabeça. "Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas", respondi gentilmente. "Mas isso não significa que não possamos construir novas pontes em outros lugares, com outras pessoas." Antes de voltar definitivamente para Florianópolis, fiz uma última visita à Praça das Flores. Sentei-me no mesmo banco onde, meses antes, havia chorado ao ouvir as palavras cruéis de Augusto ao telefone. O mesmo banco onde uma senhora idosa me ofereceu um lenço e uma sabedoria que mudou minha vida. Olhando para as crianças brincando, para os casais passeando de mãos dadas, para a vida normal acontecendo ao meu redor, percebi que minha vingança não havia sido abandonar Augusto por algumas horas à beira de um lago. Minha verdadeira vingança, se é que podemos chamar assim algo tão necessário e libertador, foi recuperar minha própria vida, minha dignidade, minha capacidade de sonhar. Foi deixar Augusto com as consequências de suas próprias ações e palavras, não como punição, mas como oportunidade de crescimento para nós dois. Hoje, quase 2 anos depois, dirijo um grupo de apoio para cuidadores em Florianópolis. Compartilho minha história não com vergonha, mas como testemunho de que amor e cuidado não podem existir sem respeito mútuo, que promessas feitas no altar só têm valor quando honradas diariamente nas pequenas interações,
que cuidar de alguém que amamos não pode significar desaparecer. Quanto a Augusto, soube que está bem. Adaptou-se à vida com cuidadores profissionais. Voltou a ter contato com antigos amigos. Reconciliou-se com seu pai, Cláudio. Não guardamos rancor um do outro. O que vivemos foi intenso demais para ser reduzido a mágoas. Talvez em outra vida, em outras circunstâncias, teríamos sido felizes juntos. Mas nesta, nossa maior contribuição um para o outro foi a lição que aprendemos sobre limites, respeito e a coragem de escolher a vida, mesmo quando isso significa deixar alguém para trás. Hoje, quase 3 anos depois daquele dia no Lago Veredas, olho para trás e vejo uma jornada que transformou não apenas minha vida, mas a essência de quem sou. 5 anos dedicados a um homem que gradualmente se tornou meu algoz, seguidos por um momento de clareza que me libertou das correntes invisíveis que eu mesma havia permitido que me prendessem. O que compartilhei com vocês não é apenas uma história de vingança. É um relato de autopreservação, de redescoberta, de coragem para reconhecer quando o amor se transforma em prisão. Muitos me perguntam se me arrependo de ter deixado Augusto sozinho naquele lago por algumas horas. A resposta sincera, não. Não me arrependo do ato em si, que foi calculado para não causar dano real, apenas para dar uma lição necessária. O que lamento profundamente é ter chegado ao ponto em que tal atitude se tornou minha única saída. Aprendi que cuidar de alguém que amamos nunca deveria significar anular nossa própria existência. Que promessas feitas na saúde e na doença não incluem aceitar abusos psicológicos constantes. Que estabelecer limites não é egoísmo, mas necessidade fundamental para qualquer relacionamento saudável. Meu grupo de apoio para cuidadores em Florianópolis hoje ajuda dezenas de pessoas que se encontram em situações semelhantes à que vivi. Pessoas que, como eu, confundiram devoção com servidão, que permitiram que a culpa as mantivesse em relacionamentos tóxicos, que esqueceram que também merecem ser cuidadas. Quanto a Augusto, soube recentemente que ele fundou uma organização online para pessoas com lesões medulares, ajudando-as a encontrar propósito e conexão, mesmo com as limitações físicas. Ironicamente, nossa separação trouxe crescimento para nós dois. Às vezes, o maior ato de amor é reconhecer quando não podemos mais ser o que o outro precisa. Se você está em uma situação semelhante à que vivi, se sente que está desaparecendo aos poucos enquanto cuida de alguém que não valoriza seus sacrifícios, quero que saiba, você não está sozinha. A saída, a vida além dos muros que construímos ao nosso redor. E você merece vivê-la em plenitude. Esse vídeo foi extremamente difícil de gravar. Reviver esses momentos, colocar em palavras a dor e o renascimento, exigiu muito de mim. Por isso peço de coração, se minha história tocou você de alguma forma, se trouxe reflexão ou até mesmo lágrimas, demonstre seu apoio se inscrevendo aqui no canal Vingança do Dia. Cada inscrição, cada like, cada comentário me motiva a continuar compartilhando histórias reais de pessoas que encontraram força para mudar situações aparentemente imutáveis. Histórias que podem parecer duras, até mesmo controversas, mas que carregam verdades necessárias sobre relacionamentos, limites e amor próprio. E se puder, contribua também com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter este canal funcionando. Produzir conteúdo diário de qualidade tem custos consideráveis: equipamento, edição, pesquisa. E seu apoio financeiro, mesmo que pequeno, faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo essas histórias até você. Nos comentários quero muito saber: o que você faria no meu lugar? Teria coragem de fazer o mesmo? Acredita que a vingança pode ser um caminho para a libertação? Ou apenas nos prende ainda mais ao passado? Compartilhe suas reflexões, suas próprias histórias, seus questionamentos. E não se esqueça de assistir aos outros vídeos do canal. Temos histórias de pessoas que, como eu, encontraram formas inesperadas de recuperar sua dignidade após anos de abuso, manipulação ou simplesmente de relacionamentos que as diminuíam. Agradeço profundamente por você ter ficado até o final desta narrativa, por ter me ouvido
por ter permitido que minha experiência entrasse em sua vida por alguns minutos. Lembre-se sempre, cuidar de si não é egoísmo. É a base necessária para poder cuidar verdadeiramente dos outros. Até o próximo relato aqui no Vingança do Dia, onde histórias reais mostram que, às vezes, o ato mais corajoso é simplesmente escolher a própria felicidade, mesmo quando o mundo espera que você se sacrifique indefinidamente.